Sorocaba precisa desempenhar e lançar mão realmente nos próximos anos para esse desafio dessa população que vem aumentando a cada ano, é fazer com que as pessoas elas se sintam numa cidade que é acolhedora, mesmo sendo uma cidade que logo chega a 1 milhão de habitantes, mas que ainda nós trazemos aquela herança de interior, né? Nós somos uma região metropolitana hoje, mas muitas pessoas procuram ainda a região de Sorocaba justamente por essa questão de interior. Segundo dados da Fundação SEAD, nos últimos 18 anos, a expansão da produção industrial na região administrativa de Sorocaba atingiu 61,7%, o que impactou em geração de empregos, movimentou a economia e fez crescer a população. Atualmente, o município tem a 7ª maior população do estado, com mais de 757.459 habitantes, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, e enfrenta o desafio de expandir e modernizar sua infraestrutura para atender às novas necessidades. O portal RMS News, Hora da Verdade, eu converso com o engenheiro Alessandro Nogueira, ele que é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Alessandro, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no portal RMS News. E diante deste cenário que acabei de apresentar, a cidade, portanto, enfrenta aí o desafio de expandir e modernizar sua infraestrutura para atender estas novas necessidades. Como trabalhar esta questão? Primeiramente, obrigado pelo convite, participar aqui desse tema tão importante e desafiador, né, para a nossa cidade, para o nosso município. Então é um prazer estar aqui falando com vocês do portal RMS News. E já abordando esse crescimento, né, a gente sempre diz em conversas aí com os profissionais e entidades, né, de Sorocaba, que o crescimento de Sorocaba ele tem sido exponencial, tá? Se nós falarmos somente do crescimento industrial, ele já é assustador, né? É lógico que a gente entende que é bom, né? Isso significa que a cidade ela tem uma perspectiva de atendimento à população no que diz respeito à geração de emprego, tá? Só que nesse sentido a gente tem também um paradigma que a gente precisa quebrar e vencer. Pensando nessa demanda pela mão de obra, que ela é crescente cada vez mais, né? A gente nota que com o passar dos anos, Sorocaba ela vai sofrendo com a carência da mão de obra, que é algo que vem até numa questão que contradiz um pouco o cenário nacional, né? Nós temos oferta de emprego, tem a demanda pela mão de obra e nós temos a carência da formação de mão de obra na região de Sorocaba, principalmente a mão de obra industrial, a mão de obra para a construção civil, que cresce também num ritmo muito acelerado. A população de Sorocaba ela vem crescendo de uma forma considerável. Se a gente analisar em um período de 20 anos, né, Sorocaba cresceu muito. E hoje, população com mais de 750 mil habitantes, 757 mil habitantes, para falar um número um pouco mais exato, e esse crescimento, em um ano, ele foi quase 5%. Tá? Um ano e meio, 2 anos, né, que foi a atualização do censo em 2022, e nós tivemos a atualização para esse número de 757 mil agora, em 2024. E torna o quê? Além desse desafio, né, de oferecer emprego a essa população que busca Sorocaba, procura Sorocaba justamente pela oferta de emprego, mas a mão de obra tem que também acompanhar essa demanda. Correto. E a formação dela vem nesse sentido. Se a gente analisar a construção civil ela passa por um período de escassez dessa mão de obra. E a formação da mão de obra ela é essencial, mas não somente trazer profissionais, mas a gente precisa de profissionais atendendo com qualidade, porque a gente tem a questão de segurança, né? Se a gente tiver a mão de obra simplesmente para atender a necessidade de execução da obra, mas sem se preocupar com a questão da segurança,
a gente pode perder um pouco a rédea disso, e a gente até viu aí nos últimos meses alguns acidentes que aconteceram na indústria da construção civil também, tá? Alessandro, nós vamos aprofundar um pouquinho mais na questão da mão de obra, mas justamente um pouquinho antes, eu queria falar com você sobre a nossa infraestrutura, né? Sorocaba é uma cidade com 370 anos, celebrados agora no dia 15 de agosto, guarda aí traços de vias por onde passava tropas vindas lá do Rio Grande do Sul, né? Cito aí a Avenida General, cito os tropeiros, cito aí a Avenida General Carneiro, Penha, 15 de novembro, e a própria região central quase na sua totalidade. Entretanto, ao longo dos anos do seu desenvolvimento, também é marcado pela forte participação no cenário industrial, que impacta, como você diz aí, no crescimento populacional. Diante desse cenário, como trabalhar no planejamento de novos projetos de engenharia na cidade em pleno século XXI? Isso, e o desafio ele se torna maior pela introdução que você deu, 370 anos, né? Que é uma cidade que traz um contexto histórico de construções e planejamento urbano, né? Se a gente avaliar Sorocaba, o centro da cidade, ele já não é hoje a região mais procurada para investimentos. Então, nós temos uma estrutura que foi concebida para uma realidade de alguns séculos atrás e que hoje há uma expansão. Então, uma população que cresceu tanto, hoje aí passando de 750 mil habitantes, nós temos algumas estruturas urbanas que elas precisam ser adequadas. A modernização, a gente passa também por uma série de aspectos, pensando saneamento básico, né? A rede de alimentação de água do município. Então, isto é algo que a gente precisa se preocupar muito e de uma forma acelerada, porque a expansão do município ela já não é tão adensada. Então, nós tínhamos áreas que eram muito procuradas, que eram mais adensadas, e hoje nós temos um pouco essa expansão, abrindo para os bairros também. Algumas regiões a gente sabe que hoje são mais procuradas, mas analisando, por exemplo, a Zona Norte, né? Zona Norte, que é a maior região de Sorocaba. A gente precisa de atendimento, né, para essa população, pensando, né, na questão de transporte. Por quê? Porque a população todos os dias ela sai da Zona Norte, ela atravessa a cidade, vai para outras regiões, e a gente precisa então ter um planejamento pensando nessa questão do atendimento do transporte, aliando com, além do transporte que já existe, né, o transporte rodoviário por ônibus urbanos, mas, logicamente, que pensando um pouco mais adiante, talvez a perspectiva para outros meios de transporte também. Eu até coloco dentro dessa sequência, né, que a gente vai construindo nessa nossa conversa, justamente para a gente focar, como você coloca aí, no nosso dia a dia. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: o que se faz necessário fazer a curto, médio e longo prazo para expandir e modernizar a infraestrutura hoje existente em relação às nossas vias públicas, transporte coletivo e a mobilidade urbana para evitar congestionamentos e garantir eficiência no tráfego? Primeiro, a gente tem que investir em tecnologia, né? Uma cidade que já é antiga como Sorocaba, a gente não tem como reestruturar algumas estruturas que estão ali dentro, enraizadas no centro da cidade, né? Na região quando eu digo centro da cidade, vamos analisar no entorno do centro também, né? Que são vias estreitas e nesse sentido a gente precisa buscar a tecnologia. Existem tecnologias que elas auxiliam, de que forma? Elas auxiliam no trânsito, né? São tecnologias inteligentes. Hoje está todo mundo ouvindo falar muito disso, né? De cidades inteligentes, mas não é só um jargão, não é algo que está na moda, na verdade é uma necessidade. A gente precisa buscar a tecnologia de tal forma que ela auxilie nesse crescimento da nossa cidade, que é exponencial, como a gente já comentou. Trazendo essas tecnologias, a gente pode trabalhar de forma muito eficaz no fluxo. Então, a mobilidade ela é auxiliada de forma muito sensível nesse aspecto.
pensando em semáforos inteligentes, eles auxiliam no fluxo do trânsito, eles auxiliam também muito na segurança. Então, a gente consegue implantar tecnologias de cidades inteligentes na cidade de Sorocaba, fazendo com que a gente tenha monitoramento, né, auxiliando a guarda municipal, auxiliando a segurança dos munícipes. E, além disso, tá, a gente também tem a questão que envolve a mobilidade por soluções relativamente simples. Hoje a gente tem aí o exemplo em Sorocaba, que não é nenhuma inovação, né? Que é a questão aí de patinetes elétricos, mas a gente vê isso aí em várias cidades no mundo já há algum tempo. Não é a solução, mas são formas que a gente pode buscar alternativas também para auxiliar. E implantando outras medidas como estas também vão fazer sentido. E aí a gente vem na questão do nosso plano diretor, tá? Que é importante falar nisso, porque o plano diretor ele está para ser atualizado, ele já tem 10 anos, né, da última atualização, e ele é que vai estar diretamente auxiliando Sorocaba nessa expansão, levando o quê? Levando as regiões onde a gente tem uma questão de moradias que são essencialmente residenciais, nós temos construções que são áreas mistas, né, que a gente chama, que a gente tem comercial, a gente tem área residencial, áreas industriais, e esse planejamento, ele vai auxiliar Sorocaba para também, junto com essas tecnologias, que a gente consiga fazer uma distribuição melhor, não levando só em consideração especulação imobiliária, que a gente sabe que tem influência, mas não deve ser o mais relevante. Claro. E dessa forma que a gente consiga fazer também que a cidade ela tenha um planejamento para mais 15, 20, 30 anos e não simplesmente pensando para mais 5 ou 10 anos. Nós estamos conversando com o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, o Alessandro Nogueira. Alessandro, essa é muito importante você falar da questão do plano diretor, né? E é um momento de alerta também. A cidade prestes aí a eleger seus novos vereadores, que eleja pessoas capacitadas para poder discutir o plano diretor, porque a gente tem visto nos últimos décadas em reformas aí do plano diretor bizarrices acontecendo, né, e que a gente não pode trabalhar isso a toque de caixa, mas com a responsabilidade de entidades como a AEAS e tantas outras que têm participado dentro deste processo. Por isso que nós precisamos de representantes à altura para poder fazer um plano diretor responsável. Você pode até comentar nas outras perguntas que eu vou colocar, mas eu já vou passando também para outros temas que vão englobando aí, porque nós temos um outro desafio que nós temos aí diante do aumento populacional da cidade, é o aumento da demanda por abastecimento de água e saneamento, que cresce na mesma proporção. Em 2022, a cidade enfrentou o racionamento de água. Esses cenários não estão descartados. Nós conversamos recentemente com o professor da UFSCar, André Cordeiro, que já sinalizou riscos para o verão, daqui 2, 3 meses. Nós estamos falando de agora. Você imagina daqui 10 anos, né? Então esses cenários não estão descartados para os próximos meses com a chegada do verão. A minha pergunta para você, como enfrentar esse desafio pensando daqui 10 anos, onde hoje temos uma população estimada aí em aproximadamente 700 mil habitantes, daqui a uma década, caminhando nesse ritmo, podemos chegar na casa ou ultrapassar 1 milhão de habitantes. Exatamente. Tem perspectivas aí que até 2035, né? A gente tem praticamente 10 anos, Sorocaba já vai ter chegado em 1 milhão de habitantes. E o nosso abastecimento hídrico, ele vem de uma realidade, né? Também já de anos, e Sorocaba não pensou, né, até o momento, de alternativas para essa questão do abastecimento de água, que é essencial para qualquer atividade que a gente pense na nossa cidade, seja para as famílias, seja para área comercial, para industrial. Então, o crescimento econômico de Sorocaba vai passar muito por isso e pode estar limitado em decorrência disso também. O que a gente precisa colocar aqui como talvez sinais de alerta, né, para os próximos governantes é justamente a possibilidade de
avaliar a expansão da nossa adutora que existe hoje para o abastecimento de Sorocaba. Porque a captação, né, para abastecer Sorocaba, a gente sabe que vem da represa de Tupararanga. E a represa por si só, ela tem uma reserva que até hoje, até então, atendeu Sorocaba e região, mas que a infraestrutura que faz o abastecimento, ela é antiga, tá? Eu acho que muitas pessoas se lembram, né? O que ocorreu aí há alguns anos, 6 anos atrás, né? Mais precisamente, onde nós tivemos uma semana sem abastecimento de água em Sorocaba pelo rompimento da adutora. Então a gente avalia o que Sorocaba ela está sensível a uma falha dessa. Se caso ocorrer novamente, vai acontecer o mesmo problema. Então a gente precisa mitigar esses problemas antecipando-se aos riscos, construindo infraestrutura nova que seja mais adequada, que tenha um backup, inclusive, e num projeto a um pouco mais de prazo um pouquinho mais adiante, avaliar a possibilidade de captação de outras reservas. A gente sabe que na região de Sorocaba a gente tem outras possibilidades também, mas até o momento não teve nem avaliação ambiental para avaliar se isso é viável ou não. Correto. Alessandro, falando dentro desse contexto, a gente começa a passear pela cidade de Sorocaba, né? Tem horas que a nossa mente vai no plano terrestre, outra hora aéreo, tentando visualizar, ter uma dimensão de tudo o que acontece. A cidade, como a gente está conversando, desenvolveu muito, cresceu muito em relação a 30 anos atrás, quando chegamos com a nossa família aqui. Era uma cidade que muitas coisas dependia da capital paulista, né, para a gente poder, até o comércio mesmo. E hoje, quando você chega principalmente ali na região do Campolim, em outros pontos da cidade, é uma outra cidade, né? O Campolim, que tinha um conceito inicial, praticamente transformou-se totalmente aquele conceito original. Então, dentro desse contexto, eu lhe pergunto, hoje temos uma cidade verticalizada, já consolidada e em constante crescimento na região do Campolim e no Alto da Boa Vista. Este crescimento em ritmo acelerado é constatado nos últimos 10, 15 anos, é mais um desafio a ser enfrentado? Com certeza. Todos que frequentam a região Campolim, Alto da Boa Vista, em horários de pico, percebem, né, que esse adensamento da população, ele está a olhos vistos. Então, a gente tem o desafio toda a infraestrutura urbana tem que acompanhar essa evolução, falando mais uma vez, né, de rede de saneamento básico. Imagina uma região como Campolim, como você bem comentou, há 30 anos ela tinha uma realidade estava sendo ali implementada, uma expansão ainda. Hoje nós temos prédios, edifícios, né, de 15, 20, Exato. até 30 andares, mais de 30 andares no Campolim. E a quantidade de pessoas em uma área, em uma região relativamente pequena, é muito grande. Então, a densidade da população ali naquela região, ela é muito maior que em outras regiões da cidade. Por mais que a gente diga, a Zona Norte tem muita gente. Tem, a população lá é grande. Só que a Zona Norte é enorme, né? Exato. A gente pega a Zona Norte, ela sai ali da região passou ali a linha, né? Sobe ali na Hermelino Matarazzo, o Carrefour e vai. A Zona Norte é enorme. Agora o Campolim realmente ele fica ali bem margeando ali Raposo Tavares com o centro da cidade, a área mais central, e prédios que demandam a evolução, principalmente a gente tem que dizer isso, que é a mobilidade, né? A mobilidade naquela região ela vai ficar cada vez mais prejudicada, e o Alto da Boa Vista, como você comentou, ele já está sentindo esse reflexo também, porque está havendo uma migração, a gente vê empreendimentos surgindo ali todos os dias naquela região, tá? E diante... Sim, pode concluir. Eu só ia dizer assim, é ruim se a gente pensar no adensamento, tá? Mas é lógico que ali traz também uma prosperidade. A gente tem muitas empresas naquela região, shopping center que traz uma vida para aquela região claro. ali.
né? Tem o fluxo que é relativamente auxiliado pela Raposo Tavares naquela região, mas a gente precisa ter alternativas, principalmente de transporte público. Como tem muitas empresas, muitas pessoas se deslocam também para essa região. Então, o transporte público tem que acompanhar isso. E VLT é um exemplo disso, que pode auxiliar aquela região. Só que é lógico que a gente sabe que isso não vai acontecer em 1, 2 anos. É algo para uma década aí, quem sabe, né? Não tem nem dúvida. E daí, para a gente concluir, dentro desses cenários que nós colocamos aqui, o que fazer para atender essa demanda diante desse crescente populacional, visando manter o desenvolvimento com qualidade de vida para a nossa população? Tá. A qualidade de vida, olhando da visão do engenheiro, né? Então, nós vemos o quê? A gente pode analisar um contexto que vem desde a base da educação. Então, a nossa visão de cidade, ela passa muito por isso. As pessoas, elas terem já uma cultura desde a sua idade mais, né, ali bem na base mesmo das nossas escolas, e com isso criando cultura, né? Cultura de participação nas crianças, adolescentes, jovens, participação em atividades culturais, esporte, que é importantíssimo, mas a gente precisa ter estrutura também municipal que atenda a população de uma forma geral, onde a população ela tenha no final de semana, a possibilidade de, próximo às suas residências, elas irem a um parque, né? Ser um parque público, né? Um parque público Exato. aberto, que ela não precise também, mais uma vez, se deslocar, sair lá do seu bairro para poder ir lá na região do Campolim, no Parque do Campolim, onde tem a pista de caminhada, ou lá no Parque das Águas. Então, essas estruturas urbanas, elas devem estar um pouco mais próximas da população, de tal forma que elas tenham essa possibilidade e, nesse sentido, avaliando todo o empenho que Sorocaba precisa desempenhar e lançar mão realmente nos próximos anos para esse desafio dessa população que vem aumentando a cada ano, é fazer com que as pessoas elas se sintam numa cidade que é acolhedora, mesmo sendo uma cidade que logo chega a 1 milhão de habitantes, mas que ainda nós trazemos aquela herança de interior, né? Nós somos uma região metropolitana hoje, mas muitas pessoas procuram ainda a região de Sorocaba justamente por essa questão de interior, que já traz uma qualidade de vida melhor que a capital, né? A gente não precisa nem falar disso, mas que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a qualidade de vida ela está associada também à segurança. Investimento em tecnologia que vai fazer com que a gente consiga uma cidade com crescimento mais racional, trazendo percepção também de mais segurança para a população, que ela possa usufruir, então, daí desses parques públicos aí de Sorocaba. É uma das vertentes que a tecnologia, olhando para o lado da engenharia, pode auxiliar a população nesse sentido. Alessandro Nogueira, foi um prazer imenso ter com a gente aqui no portal RMS News, na Hora da Verdade, podcast ao vivo para você. Muito obrigado. Colocamos o portal sempre à disposição da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Obrigado. Obrigado, um prazer e sucesso sempre. Conte sempre com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Nós que agradecemos, conversamos com Alessandro Nogueira, ele que é presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, conversando com a gente aqui no portal RMS News, tratando dessa questão tão importante, falando do desenvolvimento da cidade de Sorocaba, que segundo dados da Fundação SEAD, nos últimos 18
anos. A expansão da produção industrial na região administrativa de Sorocaba atingiu 61,7%, o que impactou em geração de emprego, movimentou a economia e fez crescer a população. Atualmente, o município tem a 7ª maior população do estado de São Paulo, com 757.459 habitantes, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia. Portal RMS News, Hora da Verdade, jornalismo ao vivo para você, conectado na internet.